Olá, amados, a graça e a paz, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Olha, nós estamos meditando sobre vencendo o medo. E muitas vezes esse medo ele vem, aparece em nossas vidas, mas às vezes a origem dele é bem antes, muitas vezes bem antes daquilo que nós já conhecemos. Às vezes ela pode ser uma origem de uma ferida, né? E nós estamos falando sobre a ferida materna. Às vezes pode ter acontecido com você de você ter uma mãe manipuladora ou uma autoritária que lhe corrigia, às vezes em cada detalhe que você fazia, você era corrigido, você tinha que andar na linha, e isso levou você a aprender que você precisava ser perfeito e que você precisava ser perfeito para as outras pessoas, precisava mostrar algo para outras pessoas. E muitas vezes isso gera um medo em nós, de errarmos, de não fazermos as coisas certas, de não sermos tão perfeitos como a expectativa da nossa mãe que nos ensinou dessa maneira. Às vezes pode também acontecer que a mãe ela não corrigiu o filho de nenhuma maneira, né? Havia aquela que corrigia o filho de todas as maneiras e havia aquela que não corrigia de nada. E aquele filho aprendeu, né, por si só os seus próprios limites, né, correndo riscos. E isso muitas vezes gerou ansiedades, gerou inquietações e medo para aquela criança. E muitas vezes o que nós aprendemos dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, nós transferimos isso para Deus. E muitas vezes o que nós aprendemos de uma maneira errada, uma ferida que aconteceu com a nossa mãe, nós transferimos isso para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele tem um papel, e eu queria falar um pouco sobre isso para que a gente possa identificar se existe essa dificuldade de relacionarmos com o Espírito Santo, para que de fato a gente venha receber a cura e a restauração completa. A Bíblia fala, né, o Espírito Santo ele está aqui, ele veio para nos ensinar, para nos instruir em toda a verdade, que é um dos principais papéis da mãe. Quando uma criança, as primeiras perguntas que uma criança faz para a sua mãe, né, sobre o porquê, o que é isso, o que é aquilo, né? A sua mãe é que começa a ensinar aquela criança a falar, a andar. E esse é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, de nos instruir em toda a verdade. A Bíblia diz o seguinte: quando vocês foram levados às sinagogas e diante dos governantes, das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensinará o que devem dizer. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes ensinará e lhes anunciará o que está por vir. Amém. Olha, que papel maravilhoso é esse do Espírito Santo, na verdade, de instruir, de ensinar, de corrigir. Esse, na verdade, era o papel da mãe. Mas pode ter acontecido que, como eu falei, a gente pode ter gerado uma ferida em nossa vida pela nossa maneira como a nossa mãe nos ensinou, talvez da maneira errada, ou talvez até não foi da maneira errada, mas nós tivemos a percepção da maneira errada e transferimos isso. Mas Deus, ele é capaz de mostrar para você qual a mentira que você acreditou no seu relacionamento com a sua mãe. A maneira como sua mãe foi, se ela foi dominadora, manipuladora, se ela foi uma mãe que não lhe deu carinho, que não lhe abraçou, que não lhe consolou. Tudo isso gera feridas em nós. Às vezes uma palavra, né, que a sua mãe transmitiu para você, de que você não ia ser feliz, de que você não prestava, de que você não era filho dela, de que você
ninguém ia dar valor a você, de que você não ia casar. Olha, às vezes uma ferida muito dura, né? E às vezes aquela ferida, né, era uma maneira de manipulação, a maneira como ela falava, de lhe comparar com outras pessoas, era às vezes uma maneira de manipular você, né? E muitas vezes isso gerou ansiedades, gerou medo, gerou traumas, gerou medos de arriscar certas coisas. E se Deus está trazendo essas verdades para você nesse dia, nesse momento, é um momento de vocês, poxa, existe uma ferida, eu preciso liberar, eu decido, mãe, eu lhe perdoo por você ter me ensinado da maneira errada. Mãe, eu lhe perdoo por você ter sido controladora. Eu lhe perdoo por você ter falado palavras tão duras. Eu lhe perdoo por ter gerado ansiedade no meu coração. Eu lhe perdoo por ter gerado um perfeccionismo em minha vida pelas suas cobranças, né? E aí, quando você começa a liberar perdão, você entende isso, você precisa perguntar para Deus qual é a verdade. Olha, porque se você aprendeu da maneira que você tinha que ser perfeito, mas qual é a verdade de Deus para você? Qual é a verdade do Espírito Santo para andar com você? Qual é a verdade que ele tem para você? Você aprendeu que precisava ter medo, aprendeu que deveria ter ansiedade, você aprendeu que não deveria arriscar, mas qual é a verdade do Espírito Santo? Qual é a verdade dos céus para a sua vida? E essa verdade, só Deus é que pode lhe dar. Qual é a verdade? Você pode perguntar para ele, você pode dizer, Espírito Santo, qual é a verdade que o Senhor tem para mim? Qual é a verdade? Qual é a verdade que o Senhor quer que eu substitua sobre essa mentira que eu acreditei? Sobre a mentira de que eu deveria ficar ansioso, sobre a mentira que eu não deveria arriscar, sobre a mentira de que eu tinha que ser tão perfeito, de que eu não poderia errar, sobre a mentira de que eu não ia viver sem limites. Qual é a verdade? Eu sei que ele vai lhe responder. E se ele falar essa verdade para você, anote essa verdade, porque essa verdade é a verdade do céu para a sua vida. E essa verdade com certeza vai te fortalecer, vai te empoderar e vai te dar muitas vitórias no nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero declarar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Deus abençoe agora cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Fortalece. Se existe alguma mentira, ó Pai, que por acaso temos acreditado sobre o nosso relacionamento contigo, com o Espírito Santo, ou mesmo alguma maneira disfuncional de que nós aprendemos com a nossa mãe. Que agora, Pai, o Senhor mude isso. Nós entendemos e cremos na Tua palavra e na Tua verdade. Nos mostra a Tua verdade. Eu abençoo cada vida agora e declaro que o reino do céu está sobre a vida dela. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Abençoa o nosso dia, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe, fique na paz e que o Senhor te fortaleça mais e mais.